Começa agora Minuto da Extensão. Aqui você compreende o impacto do CAV na vida da comunidade. Olá, este é o Minuto da Extensão na UDESC FM Lages. Aqui você conhece os projetos e programas de extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Eles impactam a sua vida e a da comunidade, de modo direto ou indireto. Eu sou Carla Torres e trago um novo projeto ou programa de extensão toda quinta-feira, às 8 da manhã, aqui na 106.9. E nesta edição, as convidadas são a professora Maria Raquel Kanieski e a estudante do curso de Engenharia Florestal, Nathalie Souza Nunes. Professora Raquel e Nathalie, muito bem-vindas ao Minuto da Extensão. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui podendo falar um pouquinho sobre o nosso programa de extensão. Professora Raquel é graduada em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Santa Maria, tem mestrado em Engenharia Florestal também pela mesma universidade e doutorado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná. Ela é professora associada do Departamento de Engenharia Florestal aqui da UDESC e membro do programa de pós-graduação em Engenharia Florestal nesta universidade. Professora Raquel foi professora visitante de pós-doutorado na Université du Québec, a Montréal. É assim que se fala, professora? Montréal. Todo mundo fala Montreal, né? Ela atua com foco em temas como restauração florestal, arborização urbana, sistemas agroflorestais e avaliação de impactos ambientais. E eu não citei aqui onde a Nathalie, embora esteja na graduação, onde a Nathalie já atua ou tem interesse. Nathalie, por favor, conta pra gente. Teu currículo ainda não entrou aqui na descrição. Olá, obrigada pelo convite. Atualmente estou na parte também de arborização urbana. Certo. Inclusive, claro, por isso que a Nathalie está aqui focada no projeto e vai falar sobre isso pra gente. Projeto Arboriza é o nosso tema de hoje. E este projeto, para começar, o nome dele já nos dá um ânimo novo. Arborização. Quem não gosta ou quem não entende o benefício de um verde, né, na nossa área urbana, não precisa ficar só lá concentrada na zona rural, né, gente? É muito bom até para a cabeça da gente, para a nossa mente. Outro dia recebemos aqui o professor Marcos Felipe Nicoletti, que inclusive é colaborador neste projeto, e ele deu uma introdução a tudo isso. Hoje vamos entrar em outros detalhes e falamos muito desse aspecto, né, da saúde mental das pessoas, que é influenciada pela arborização, a qualidade disso na zona urbana. Por favor, professora Raquel, vamos começar com o objetivo deste projeto do Arboriza. O Arboriza Lages, né? Então o foco é trabalhar com a melhoria da arborização na cidade de Lages. E esse projeto ele surgiu a partir de uma demanda realmente da falta de planejamento e gestão adequada das árvores no município de Lages. E isso não é uma realidade específica de Lages, né? É uma realidade, infelizmente, que a gente encontra em diferentes cidades do Brasil. Não é uma pauta que é considerada prioritária dentro da gestão pública, né? Embora, né, como você mesmo citou a importância da arborização, hoje a gente tem mais de 85% da população brasileira vivendo nas cidades. E é um confronto, na verdade, né, entre um passado que está muito relacionado com a natureza, com a utilização de recursos naturais. E hoje grande parte da população está concentrada no ambiente urbano, onde infelizmente a natureza acaba não sendo uma prioridade, né? Então isso influencia na saúde mental, mas também na qualidade de vida, né? Então a arborização ela não traz apenas benefícios relacionados à estética, ao paisagismo, como muitos, né, veem a arborização como um acessório, mas ela tem papéis fundamentais, né, na saúde, na qualidade das cidades. Inclusive, ela pode ser um agente fundamental na contenção de desastres ambientais,
né, na melhoria do ciclo hidrológico dentro das cidades, que é muito afetado pela impermeabilização, né, que a gente tem cada vez maior e cada vez mais frequente. E a gente não utiliza todo o potencial que a arborização urbana pode ter para vários problemas urbanos que a gente tem nas cidades. Sim, eu lembro, como jornalista, como cidadã, eu lembro que esteve muito em voga, dados os últimos acontecimentos, eventos extremos que a gente teve aí aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, a questão da mata ciliar. Se falou muito na mata ciliar por causa do transbordamento desses rios. O que é essa mata, né? Seria aquela mata que fica ao redor dos rios, é isso, né? Isso. Mas não se fala muito da zona urbana, né? De toda essa impermeabilização, esse asfalto que tomou conta. Vocês acham que isso deveria, então, ser mais pautado? Com certeza. A mata ciliar, na verdade, essa vegetação que está ao redor de rios, né? E essa região ao redor de rios, ela é considerada pela legislação como área de preservação permanente. Porém, dentro dos ambientes urbanos, o município, dentro do seu plano diretor, ele tem o poder de regular a ocupação das áreas de preservação permanente. Então, não funciona a mesma regra que a gente tem no Código Florestal para as áreas rurais e nas áreas urbanas. E se a gente for ver a ocupação de todas as cidades, elas sempre se dão no entorno de rios, porque é um recurso essencial e prioritário para atrair pessoas para ocupar aquele local. Só que isso acaba gerando muitos transtornos, porque esse espaço ao redor dos rios, com a presença de vegetação, é essencial para se ter um equilíbrio do ciclo hidrológico dos rios, né? E quando a gente não tem essa vegetação que vai ajudar na infiltração mais lenta da água, vai ajudar também no retorno, né, a partir da evaporação, né, da água para a atmosfera, com o auxílio da vegetação, a gente acaba tendo esses problemas cada vez mais frequentes de inundação. E a gente pode ter várias soluções com a presença de vegetação. Eu até acompanhei durante meu período de pós-doutorado alguns exemplos de parques urbanos bem interessantes na cidade de Montreal, em que eles construíram em locais onde se tinha frequentes inundações, né, em locais que se tinha bastante impermeabilização, que tinha grandes avenidas, né, áreas cimentadas. Eles quebraram essas estruturas urbanas e construíram sponge parks, né? Então, que são parques com o intuito de ajudar na infiltração de água. E nesses locais onde foram construídos esses parques, com essa função esponja, essa função de absorver a água com foco na vegetação, são locais que hoje já não ocorre mais inundação. Pronto, as cidades esponja. Foi um termo que a gente ouviu muito nesses últimos meses, né? Nas últimas semanas, sobretudo. Estamos gravando este programa hoje, 26 de junho, e faz o quê? Talvez um mês que nós paramos de ver os efeitos mais imediatos das enchentes, mas seguimos ouvindo muito. E aí vem muito... A China, por exemplo, também tem muitos exemplos de cidade esponja, mas é interessante saber, no mundo todo a gente tem esse recurso, né? Você vê como viável, professora, esse recurso aqui? Com certeza, eu acho que em locais onde a chance, né, de inundação, de concentração de água, onde a água não consegue escoar dentro do ambiente urbano, e provavelmente, né, na grande parte das situações, são locais que deveria, né, se ter a presença de vegetação, né, em função da fragilidade ambiental. Com certeza, a construção de espaços como esse, ou se pensar na utilização da vegetação como auxílio, né, da infiltração de água, ela pode trazer bastante solução. E não apenas árvores, né? Então, você ter menos espaços impermeáveis na cidade, né? Eu já vi várias situações, isso, né, tanto no Canadá, mas eu já vi em outros locais, até mesmo no Brasil, se quebrar a calçada e construir canteiros com vegetação, canteiros com grama em espaços onde não é possível colocar uma árvore. Sim. Mas construir espaços onde a água consiga infiltrar, né? Então, mudar um pouco essa relação, né, que a gente tem com os ambientes construídos, né, e trazer um pouco dessa naturalização para o ambiente urbano e para ajudar, né, a conter esses problemas. Sim. Essa ideia, então, ela está presente no Arboriza Lages. Como é que são esses pontos, objetivos específicos do projeto, professora? Então, o Arboriza Lages é um programa de extensão, né? E o objetivo principal do programa é criar subsídios para melhorar o planejamento e a gestão das árvores, né, do município. E a base das nossas ações é, primeiramente, em conhecer como se encontra a arborização urbana do município.
Então, a gente faz inventários, né, da arborização em diferentes locais. O programa ele começou no ano de 2020 e desde 2020 a gente já tem fechado o inventário das árvores de 4 bairros da cidade e agora, né, estamos a caminho de inventariar mais 4 bairros da cidade e assim a gente vai indo a cada ciclo de 2 anos, né, do programa. E aí, em cada bairro, a gente conhece, né, como que está a arborização urbana naquele local, a gente identifica os problemas, né, das árvores. E a partir dessa visualização, né, das fragilidades e potencialidades, a gente faz sugestões de melhoria da arborização. Tanto de práticas de manejo diferentes, substituição de espécies, como também verificar potenciais para inserção de vegetação. Né? E nesse caso também, né, entra a identificação desses locais, às vezes, que deveria ter uma função maior na infiltração de água e que a vegetação poderia entrar, né, para cumprir esse papel. Sim. Eu fiquei curiosa sobre quais os bairros, talvez o professor Marcos tenha comentado, mas me foge agora da memória. São 4 bairros que você já inventariou, que o projeto, o programa já inventariou. E eu gostaria de saber quais são eles e que problemas foram detectados nestes lugares. A gente inventariou primeiro o bairro Centro e o Conta Dinheiro, né, como 2 bairros principais e de grande circulação de pessoas. Em um segundo momento foi... pode me ajudar, Nathalie? Foi o Sagrado e o Conta Dinheiro. O segundo foi primeiro, então, Centro e Coral, o segundo Sagrado e Conta Dinheiro. Enfim, tem mais 4 bairros agora, a gente não está conseguindo lembrar exatamente. Nesse momento está sendo inventariado o São Cristóvão, né? Mas assim que a gente termina um bairro, a gente começa os outros. E a ideia é fazer o inventário da arborização do município como um todo, né? E que essa, na verdade, é a base, né, para um plano de arborização urbana, para você conseguir identificar, né, fragilidades e potencialidades que se tem dentro da temática de arborização. Você precisa conhecer como que se encontra atualmente a arborização para, então, propor, né, possíveis modificações. Onde estamos para saber para onde vamos. Exatamente. Né? E não tinha nada disso, então, até 2020? Nada disso no município? Nada, sim. Até a gente demorou, já faz muito tempo, né? Eu sou professora aqui no CAV desde 2012, né, então que eu estou atuando aqui, então eu enxergava algumas questões, até tentava abertura, né, para conversar com gestores, enfim, dentro do município, e eu realmente só consegui ter uma abertura no ano de 2020, que foi quando a gente entrou, né, com o projeto. E, na verdade, essa falta de planejamento, como eu comentei antes, não é uma realidade apenas exclusiva de Lages, né? Aqui em Santa Catarina são poucos municípios que têm realmente um plano de arborização. Mas é uma história que a gente pretende mudar, né? Não apenas aqui em Lages, mas está sendo votado a aprovação do Plano Nacional de Arborização Urbana, então que vai ter obrigatoriedade para todo município maior, que tenha mais de 20 mil habitantes, então vai ser obrigatório que se tenha um plano de arborização urbana, né, que seja feito e revisado a cada 5 anos e feito com base no inventário, né? Então, na verdade, esse trabalho que a gente já está fazendo aqui em Lages, com certeza vai servir, né, como base para que o plano, que logo vai ser obrigatório, né, para os municípios acima de 20 mil habitantes, então esse projeto pode auxiliar, né, na construção desse plano. E eu fiquei curiosa sobre quais são os problemas. O que eu sei sobre, por exemplo, o Sagrado, é que a gente tem ali como é que se chama aquele que atravessa é um córrego que temos ali, né? Que quando chove, ele já teve pior, mas ele ainda verte, ainda sobe. Eu não sei se isso entrou no mapeamento de vocês como um problema relacionado a essa arborização na região. Quais são esses problemas? A gente foca bastante na questão de qualidade e sanidade das espécies, né? E de verificação se a espécie é adequada para o local onde ela está. E o que a gente tem encontrado, assim, de várias questões é, primeiro, baixa diversidade de espécies. Né? E isso é um problema, principalmente frente a essa questão de cenário de mudanças climáticas que a gente está vivenciando. Então, para a gente criar cidades que tenham uma arborização mais resiliente, a gente precisa focar em grande diversidade de espécies. E além de se ter baixa diversidade de espécies, a gente tem muitos indivíduos concentrados em poucas espécies e algumas espécies que são problemáticas, inclusive espécies proibidas de uso
na arborização urbana, né? Os indivíduos, eu lembro do professor Marcos falando dos indivíduos aqui, eu digo, olha, o ouvinte talvez pense que são pessoas. Estamos falando de indivíduos árvores, não é? Isso, plantas, exatamente. Cada planta. Uhum. Mas que indivíduos são esses, professora, que seriam proibidos? Eu fiquei curiosa com isso. A gente tem, né, uma lista aqui no estado de Santa Catarina de espécies exóticas invasoras, né? E a gente tem algumas dessas que estão proibidas para utilização dentro de áreas públicas, né? Então, como avenidas, parques públicos, né? Pelo grande potencial invasor que se tem, né? Então, um exemplo muito forte, que é uma espécie muito frequente na arborização urbana de Lages, é o ligustro, né? Então, uma espécie que tem frutinhos roxos, assim, então ela é bastante utilizada em diferentes ambientes, né? Aqui até no próprio campus a gente tem exemplos dessa espécie. Desde 2020, na verdade, tem uma regulamentação, né, dentro do órgão ambiental estadual, né, que proíbe novos plantios com essas espécies e se prevê um plano de substituição também dessas espécies nesses ambientes. Então, e assim, na verdade, a utilização não só de espécies invasoras, mas de espécies exóticas é uma característica muito forte na arborização dos municípios brasileiros, e não só dos municípios brasileiros, mas em todo o mundo, né, muito forte. Mas é algo que não se justifica pensando que a gente está num país com uma das maiores diversidades de espécies do mundo, onde a gente tem várias espécies nativas com diferentes características funcionais que podem trazer diferentes contribuições no ambiente urbano, espécies que vão se adaptar em ambientes mais úmidos, em ambientes que podem estar sofrendo seca no futuro, espécies que vão ser mais resistentes a determinadas pragas. É essa diversidade que a gente precisa trazer para o ambiente urbano nesse cenário, né, de mudança climática que a gente está vivendo, e a gente tem todo esse potencial com a diversidade de espécies nativas que a gente tem. Sim. Eu estou curiosa também sobre o trabalho com a Nathalie, o envolvimento da Nathalie. Em que fase do curso tu está, Nathalie? Eu estou na 8ª fase. Olha, já está quase engenheira. Sim, florestal. falta pouco. Falta pouco. A arborização é uma área consolidada na tua vida, então. Sim. E como é que é o teu envolvimento no projeto, as ações, as rotinas? Primeiro, a gente começa sempre com planejamento. Então, planejamento de quais são as ruas selecionadas para a gente estar fazendo o inventário arborístico. E, a partir do inventário, a gente consegue fazer essa detecção de problemas. Então, tanto problemas quanto também pontos positivos que a gente também encontra. E, depois dessas atividades, a gente calcula também o grau, né? O que é o grau. E, depois, a gente propõe soluções. Então, locais que é possível de fazer plantio, locais que são possíveis de remoção de plantas exóticas invasoras ou tóxicas que acontecem também. E a gente faz também ações ambientais com as escolas para estar fazendo também essa parte de educação ambiental com crianças, com adolescentes e até mesmo com adultos. Então, a gente participa de capacitação junto com a professora, que a gente aprende, a gente aplica, então acaba sendo tudo um ciclo. Sim, são várias ações, por isso a professora falou sobre ser um programa. Nós temos no mínimo 5 ações, não é? Quando é um programa? 3, no mínimo 3 ações. 3. Quando é projeto é uma. Isso, exatamente. E quando é programa, no mínimo 3. E são ações bem, digamos assim, distribuídas em termos de áreas de atenção. É uma coisa, por exemplo, educação ambiental, fazer esse mapeamento, propor soluções, são muito amplas as ações. É só a Nathalie, a bolsista? Tem mais gente envolvida? Não, tem vários bolsistas. E é muita coisa para uma pessoa. E é bem interessante, assim, é uma área que interessa bastante os alunos, porque é o diário de toda a população, né, a arborização. Então, a gente sempre tem bastante alunos voluntários, né, e os bolsistas remunerados do projeto também, né, envolvidos. Sim. Mas hoje veio a corajosa, que gosta mais de falar. Olha, mas ela está falando pouco ainda. Eu fiquei também curiosa sobre os pontos positivos. Coisa boa, me traga uma notícia boa, né, como diz o ditado. Quais são os pontos positivos da arborização aqui na cidade? É difícil, mas quando a gente encontra, por exemplo, uma planta ou que já está em estado avançado de
escolha de espécie nativa, então quando fez uma poda bem feita, quando a pessoa realmente sabe a importância da árvore, elogia o trabalho, pergunta, olha, vocês estão aí para cortar quando a gente está fazendo o inventário? Eu falo, não, a gente está avaliando para ver a qualidade e a sanidade dele, do indivíduo que são as árvores, né? Então, isso é interessante porque mudou bastante a visão da população depois que a gente começou o nosso trabalho. E principalmente por conta das redes sociais, que a gente agora também está no Instagram, fazendo essa produção de conteúdo para explicar quais são as mudas que podem ser plantadas, locais, espaçamento. Sim. Então, a importância, né, da arborização. Isso é um ponto positivo que as pessoas estão se envolvendo mais com essa temática. Coisa boa, porque quando o professor Marcos veio aqui e comentou, em primeiro momento, eu pensei assim, que triste. Ele comentou sobre os momentos em que, ao serem abordadas, algumas pessoas não queriam falar, ficavam com medo até de, vai me multar, o que é isso? A falta total de conhecimento, né, do que é um mapeamento, do que é o trabalho de vocês. A maioria não são receptíveis, mas esses são os pontos positivos que a gente consegue... consegue ver que já existe. Exato. Alguma... Que pena. Então, realmente, a impressão era correta. Infelizmente. A maioria... Mas vamos divulgar, a gente repete daqui a pouco, a rede social, qual é o Instagram do projeto? @arborizalages. Sim, bem fácil, pessoal. Arboriza Lages, para você ficar a par. E quando o pessoal passar aí na sua rua, quiser conversar com você, receba, converse. O que vocês perguntam, assim, o que são essas interações com a população? O que envolve? Principalmente, eles chegam de primeiro realmente achando que a gente vai multar, que a gente vai cortar, só que nós somos alunas e estamos, né, fazendo a parte de extensão. Então, muitas pessoas acabam ficando com medo, com um certo receio, perguntando e indagando, mas de modo inicial é bem... É até interessante, assim, porque e isso é uma coisa que a gente tenta trabalhar no projeto, é divulgar práticas corretas, né? Então, usar a rede social para isso. Porque, às vezes, o preconceito que a pessoa... Muitas vezes eles utilizam, o pessoal está lá fazendo inventário, eles utilizam o pessoal do inventário para reclamar, porque essa árvore está dando sujeira, porque está quebrando calçada, né? Enfim, para trazer... Porque isso precisa fazer alguma ação, enfim. E, na verdade, uma das linhas do projeto é justamente divulgar o porquê que esses problemas ocorrem. Uma árvore, na grande maioria dos casos, grande maioria das espécies que são plantadas na arborização urbana de Lages, elas naturalmente não têm um perfil de levantar e quebrar calçada. Elas acabam fazendo isso como uma tentativa de sobrevivência, porque acabam abrindo um berço para ela se desenvolver extremamente pequeno, dentro de uma calçada compactada, com entulhos de construções, e a árvore tem que sobreviver, ou às vezes uma árvore de grande porte, que precisa de um espaço grande para desenvolver uma estrutura radicular que consiga suportar o peso dela e ser uma árvore segura no ambiente urbano. E em função desse espaço limitado, a árvore tenta sobreviver e acaba quebrando calçada. Se tivesse, então, uma terra, um espaço decente para ela ali, ela não iria para os lados ou para cima, ela iria para baixo. Exato. Mesmo. Na verdade, a árvore ela tem, né, um sistema radicular que ele é pivotante, né, que ele vai para o fundo, mas assim, nos primeiros 40 centímetros, ela vai desenvolver, principalmente nesses primeiros 40 centímetros, um sistema radicular secundário que ele é essencial para a estrutura e para a captação de água e nutrientes. E se a gente não fornece espaço para a água conseguir desenvolver esse sistema radicular de forma eficiente, ela pode ser uma árvore que não seja segura no futuro. Ela pode ser uma árvore que vai ser mais suscetível à queda caso ocorra um vento forte. Então, normalmente, quando cai uma árvore no ambiente urbano, dificilmente é apenas por causa da intempérie climática. Normalmente tem um fator anterior de planejamento e gestão da árvore que contribuiu para que tivesse essa queda. Ou seja, a largura, por exemplo, daquele espaço onde ela está é estreita. Exatamente. O mínimo, só para ter uma ideia assim, em relação a critérios técnicos, o mínimo de área livre, né, disponível que a gente deveria deixar para uma árvore de pequeno porte deveria ser 2 metros quadrados. Para uma árvore de grande porte, o mínimo é 3 metros quadrados, que ela deveria ter livre para crescer as raízes.
E agora, se a gente for pensar nas árvores que a gente encontra, qual que é o espaço que as árvores estão tendo para crescer, né, de forma saudável, desenvolver de forma saudável o sistema radicular. Sim. Então, daria para dizer que numa calçada, geralmente não é bom ter uma árvore. Depende do tamanho da calçada, né? Então, tudo isso, dependendo do espaço disponível, a gente pode comportar árvores de pequeno porte, médio porte ou grande porte. Então, vai depender do espaço que tem disponível. Né? Então, numa calçada, a gente tem que deixar pelo menos um espaço livre para circulação de pedestres de 1,20 m. Então, o que sobra, né, em relação a isso, a gente pode planejar um canteiro. Uma solução muito interessante que tem sido utilizada em alguns locais aqui de Lages, isso é um ponto positivo, né, na arborização em alguns locais do município, aqueles canteiros contínuos. Né? Então, que daí você vai fornecer bastante espaço lateral para o desenvolvimento das raízes. E elas mesmas também se organizam ali naquele espaço entre si, com uma distância correta entre elas, elas conseguem... Exatamente, também... aproveitar, né, os recursos de forma, né, saudável. E também eu imagino, você, não sei, é chamado de substrato? Esse solo onde qualquer indivíduo vegetal, por exemplo, vá se fixar. Porque eu fico pensando nos nutrientes também, né? Esse crescimento correto, essa sobrevida dessa planta. Não sei como é que é essa parte. Gente, eu não sei cuidar de um cactus, tá? Só para você saber. Assim, diferente de uma árvore numa floresta natural, né, em que tem ciclagem de nutrientes, tem queda de folhas, queda de frutos, tem várias espécies de diferentes hábitos interagindo dentro daquele ambiente, contribuindo para a chegada, né, de aporte de nutrientes, saída, né, de produtos. Numa floresta natural, a gente não precisa estar inserindo nada para que a floresta seja produtiva. No ambiente urbano, é um ambiente que ele não é um ambiente que é favorável para o desenvolvimento de plantas. Então, a gente precisa criar condições que sejam favoráveis para o desenvolvimento. Então, a nutrição, tanto no plantio, e às vezes o pessoal acha que é só necessário no plantio, porque as árvores são resistentes, são resilientes, mesmo com pouco recurso, elas conseguem crescer e se desenvolver. Mas se você der a nutrição adequada, ela vai se desenvolver melhor. Ela vai ser uma árvore mais resistente, uma árvore com uma imunidade menor e uma árvore que vai gerar menos riscos, né, dentro da cidade. Sim. E uma das questões, e que é muito forte culturalmente aqui, especialmente na cidade de Lages, são práticas de manejo inadequado das árvores. Isso é algo que a gente tenta trabalhar bastante na rede social também do projeto, que são as podas drásticas. Então, é muito frequente, é que normalmente a poda drástica, ela vem a partir de uma falta de planejamento. Uma árvore que está dando conflito com rede elétrica, com construção, é uma árvore que não foi planejada para aquele local, que não tem o porte adequado para o local onde ela foi implantada. Já começa o problema aí. Mas as podas drásticas, né, diferente do que as pessoas acreditam, ela não traz benefícios para a árvore. Pelo contrário, ela traz fragilidade. Né? Então, isso é algo que a gente tenta trabalhar bastante, né? Em mostrar a forma correta de você realizar uma poda preventiva, né? Inclusive, o ideal de se realizar podas nas árvores urbanas é quando a árvore está jovem, que daí você consegue, né, definir o formato dela para evitar com que ela tenha conflito. Sim. E sem ocasionar um dano, né, na fisiologia e na cicatrização da árvore. E assim, a poda, na verdade, ela tem um local correto, né, de ser realizado, que se a gente fizer nesse local correto, ela vai cicatrizar e não vai emitir mais galho. Sim. Quando você faz a poda no local errado, a tendência que ela tem na verdade, ela precisa ter copa, né? É isso que vai fazer ela crescer, conseguir, né, absorver recursos para ela conseguir crescer e desenvolver. Se você tira a copa de uma planta, ela precisa compensar isso rapidamente. Então, quando uma árvore ela recebe uma poda drástica, ela vai enlouquecidamente tentar produzir brotos e recuperar essa copa que ela tinha para ela continuar crescendo. E nisso, esses novos galhos que se formam depois de uma poda drástica são galhos de constituição frágil. Onde você tinha um galho lá resistente, agora você vai ter 10 galhos frágeis, né, naquele galho que era resistente, e isso gera uma árvore com risco dentro do ambiente urbano. Entendi. E, olha, eu não entendo nada nem de cactos, como eu falei, não estou orgulhosa disso. Veja bem, eu acho que eu vou participar das ações de educação, já vou perguntar aqui como é que está essa agenda de vocês nas escolas, junto à comunidade. Mas eu acredito que, assim como eu, todo mundo já viu uma árvore assim, em que tem ali um galho grosso, que era grosso, um calibre bem grande, e aí você vê que tem vários brotinhos, galhozinhos
bem finos que a gente vê que, quer dizer, a gente imagina que não vão nunca se desenvolver como aquele inicial. E inclusive muito laterais, né? Vai para tudo que é lado, como você disse, ela enlouquece, ela vai para todos os lados. Gente, que desespero, né? Inclusive, se o objetivo era evitar um conflito, quando você faz uma poda drástica, você vai gerar ainda mais conflitos. Sim. A sua necessidade de voltar a fazer uma nova poda vai ser maior, porque ela vai crescer com uma copa muito mais agressiva para compensar essa perda que teve. Eu justamente agora eu gostaria de saber, para tentar aplacar um pouco disso, né, dessas ações não pensadas, porque não se sabe tudo isso que vocês estão nos trazendo. O que é o efeito de uma poda drástica? Para que a gente evite isso, imagino que as ações de educação nas escolas, na comunidade estejam já acontecendo. Como é que é essa agenda, essa rotina de vocês? Geralmente a gente pega a data comemorativa para fazer as parcerias das ações. Então, a Semana do Meio Ambiente, o Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore, Dia do Engenheiro Florestal, esses momentos que a gente consegue introduzir o conteúdo. E também quando tem Dia da Família na escola, eles chamam também para a gente estar fazendo essa participação e explicando como que funciona o projeto, como faz as práticas de manejo também adequadas. Sim. Então, basicamente, a gente consegue pelas datas comemorativas as parcerias. Muito bom, eu vou reforçar aqui, pessoal, e no final eu retomo. Arboriza Lages no Instagram, certo? Arboriza Lages, bem fácil assim mesmo para você encontrar, e todo o contato pode ser feito por ali, né? Escolas, comunidades que estejam interessadas, pode encontrar vocês por ali. Exatamente, normalmente é o meio mais fácil, né? Até foi... A gente, até do meio acadêmico, às vezes tem um pouco de resistência, né? De estar entrando, né? Nesse meio social, enfim, mas eu acho que a forma que a gente tem hoje, né? De ficar mais próximo da população, e tem gerado, né, bastante interações, né, a rede social, né, então, tanto pessoas que nos procuraram, escolas, enfim, né, para conhecer, até para ajudar em ações, porque periodicamente a gente faz plantios e a gente divulga, né, esses plantios nos bairros em que ocorre o inventário, e a comunidade consegue participar também acompanhando ali na rede social. Algumas pessoas justamente querendo saber, mas o que eu podia plantar aqui? Falando de terreno, falando de moradia, logo que cheguei aqui as pessoas, eu tenho terreno lá, até estou pensando em colocar uma árvore, uma plantinha, mas não sei o que eu podia... Pessoal, para você aí, contato com o grupo Arboriza Lages, vocês têm toda a dica, né, pessoal, de acordo com a região, de acordo com até mesmo a estrutura desse local, né, onde a pessoa vai colocar, e o objetivo dela, porque às vezes ela vai querer o quê? Uma sombra, às vezes vai querer fazer uma coisa mais estética ali na frente de casa. Vocês têm todas essas orientações, né? Isso, e é extremamente importante, né, para quem a gente entende que a população, de forma geral, tem um papel enorme na arborização, tanto no cuidado, mas também na inserção de novas plantas. A gente vê que muitas árvores que foram plantadas no ambiente urbano foram por iniciativa, né, de particulares, mas e muitas ações, né, todas as ações a gente entende, né, que realmente se tem uma boa vontade nesse sentido, mas às vezes peca em conhecimento técnico. Sim. Né, então de estar plantando a espécie com porte errado, no local errado, não deixando o espaço correto para o desenvolvimento das raízes. Sim. Então nós, né, como projeto de extensão, como projeto que visa trazer esse retorno para a comunidade, a gente está aberto, né, para ajudar nesse planejamento, auxiliar, inclusive, né, dependendo da situação, até fornecendo mudas de espécies adequadas, né, e trabalhando junto para que a gente possa ter, né, uma arborização na cidade de Lages. Sim. Melhor, né, de melhor qualidade. Sim, para, inclusive, né, a gente evitar uma futura remoção desse indivíduo, dessa árvore, porque é triste você deixar um ser se desenvolver e ter que ir lá e retirar. Já aconteceu? Não sei se vocês já acompanharam esses processos de retirada de árvore. A gente acompanhou, na verdade, teve agora não lembro exatamente qual foi o ano, mas nós fizemos um inventário do tanque, né, que é o parque urbano aqui na cidade. Nós identificamos várias espécies tóxicas, né, e várias espécies invasoras exóticas, e no momento o tanque ia passar por uma revitalização, e a gente apresentou um relatório, né, para a prefeitura, que é nossa parceira dentro do projeto, sugerindo, né, substituições, né, e aproveitando o momento, né, que ia ser feito de reforma no tanque para fazer essas modificações. Trabalhamos bastante com a divulgação, né, do porquê que ia ser feito isso. E é uma perda realmente muito grande, mesmo que seja uma espécie que não é adequada, que é uma espécie que é tóxica. Teve muita comoção, né, porque são
uma árvore de 30 anos, de 20 anos, né? Todos os serviços ambientais e ecossistêmicos que essa planta está fornecendo, você não substitui por uma muda nova. A gente entende, né, esses problemas, mas são problemas que podem ser evitados se você planeja, né, de forma correta a arborização. Sim. Eu tenho duas curiosidades ainda. Essas plantas foram parar lá no tanque por iniciativa popular ou governamental, claro, sem conhecimento até então, né, a prefeitura, por meio dos seus órgãos, foi por iniciativa do governo ou da população? Foi aparecendo ali as plantinhas? Olha, eu até não sei te dizer exatamente, mas eu imagino que seja por iniciativa pública e às vezes também podem ter árvores ali que tenham sido plantadas, né, como ocorre em diferentes situações, você planta árvore com filho, né, então acredito que seja, né, tanto iniciativa pública quanto privada. E é isso, e é realmente uma ótima intenção, né, você plantar uma árvore, se gerar uma vida, né, que vai trazer vários benefícios, mas às vezes esses benefícios também trazem transtornos e é por falta de conhecimento, né, e essa é um ponto forte dentro do projeto, tentar realmente trazer, né, esse conhecimento de forma popular. E que maravilhoso isso de, assim como, por exemplo, o plano diretor prevê, aqui pode se fazer rua, aqui o prédio nessa região pode ter até tantos andares. Planejar também a arborização, não é, pessoal? Porque imagina, são indivíduos... E por isso que é importante você ter um documento, né? Um documento com uma base legal, né? Um plano de arborização que se tenha uma base legal dizendo o que pode, o que não pode, qual que é a espécie adequada, qual que não é, qual que é o espaço com prioridade, porque isso ajuda realmente a trazer o conhecimento técnico para a população, né? Para saber a forma adequada, como planejar, como fazer. E quando tem a previsão de ter esse plano diretor de arborização do município? Perspectivas, de repente, encaminhamento? Na verdade, a gente está com um encaminhamento, né, já da Política Nacional de Arborização Urbana que vai trazer essa obrigatoriedade, né, mas ainda está em fase de debate. Então eu acredito que a partir do ano que vem já vem essa obrigatoriedade para os municípios e eu imagino que se tenha um prazo, né, para os municípios se adequarem e apresentarem o plano. Sim. Mas não demora muito não. Coisa boa. Bom, todo esse andamento certamente vai estar aí muito nas mãos também do grupo aqui da professora, deste projeto, desse programa de extensão da professora Maria Raquel. Arboriza Lages no Instagram. E para finalizar, eu fiquei também pensando quais seriam as plantas tóxicas e como é que a população pode identificar também o que elas causam, né, para evitar, assim, já que elas estão ali ainda, como é que podemos orientar a esse respeito? Eu acho que essa questão de toxicidade é uma questão também um pouco delicada, assim, acho que é uma questão que principalmente o poder público deve gerir, deve ter o conhecimento e, né, enfim, propor ações para a retirada, mas a gente tinha no tanque, essa foi um foco, né, de retirada do tanque, mas ela ainda ocorre de forma muito frequente no paisagismo das casas, que é a espécie com o nome popular espirradeira, né, a espécie Nerion leander, é uma espécie linda, assim, com um apelo paisagístico muito grande, mas é uma árvore extremamente tóxica, com todas as partes da planta tóxica, e eu acredito que ninguém planta uma planta tóxica intencionalmente, né, dentro de um ambiente realmente falta de conhecimento, mas isso eu acredito que deve partir do poder público gerenciar, né, então de entender, conhecer, ver quais são e fazer um plano de substituição, né, dessas espécies dentro do município, mesmo dentro de áreas particulares. Sim, só para quem não conhece, não faz ideia, como é que é o aspecto dela? Ela é uma espécie que ela tem um porte mais arbustivo, assim, ela ramifica bastante desde a base, tem as folhas compridinhas, assim, e tem flores de diferentes colorações, assim, então toda rosa ou branca, Já né? vi, Então, linda. ela é muito comum na região sul do Brasil, é uma espécie europeia, então ela tem bastante, ela se adapta bem, né, aqui no nosso clima. E tem vários, né, trabalhos que relatam toxicidade, né, da planta. Tem até um trabalho que foi desenvolvido pela Federal de Santa Maria, em que eles começaram a verificar morte de animais em áreas de pastagem. E eles associaram que tinha arborização da pastagem com essa espécie. E eles fizeram um trabalho e realmente identificaram, né, então algumas gramas da planta era capaz de matar, né, um bovino.
Então, realmente é uma espécie, né, com alto grau de toxicidade. Tá aí, gente, por favor, ó, é linda, mas é perigosa, espirradeira. Bom, eu não sei se vocês querem encaminhar alguma reflexão final, a gente está se encaminhando aqui para o fim da entrevista, pessoal, a agenda, previsões, você falou em datas, assim, específicas, alguma reflexão final, uma orientação para quem está nos ouvindo? Então, só, né, convidar a conhecerem nosso projeto, participar da rede social, e se vocês tiverem interesse em conhecer melhor, em fazer alguma parceria, participar, né, de alguma ação do projeto, então entre em contato. Se tiver dúvida, né, em relação a procedimentos de planejamento, de implantação e de gestão de árvores urbanas, então nós estamos abertos, né, para fornecer essas informações e auxiliar, né, para que Lages então seja mais verde, que tenha uma arborização de maior qualidade. Certo. Muito obrigada, professora Raquel. Nathalie também. Vamos esperar esse plano diretor. Eu fiquei muito curiosa sobre essas orientações, porque ali certamente muito do que vocês orientam as pessoas em cada ação vai estar descrito. O que pode, o que não pode, o que cabe aqui, que espécie ali. Muito bom. Muito sucesso. Arboriza Lages no Instagram. Arboriza Lages. É muito fácil. A gente, às vezes, dá e-mail, telefones aqui. Ó, ficou facinho. Todo mundo pode acessar aí pelo Instagram e pedir orientações, informações e sugerir parcerias. Você aí que quer levar para a escola, para a sua comunidade, fique atento. Você ouviu então o Minuto da Extensão na rádio UDESC FM Lages, e nesta edição as convidadas foram a professora associada do Departamento de Engenharia Florestal aqui da UDESC e membro do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal, professora Maria Raquel Kanieski, e também a estudante do curso de Engenharia Florestal, Nathalie Souza Nunes. Obrigada a você, nosso ouvinte aí da 106.9. A cada semana você conhece projetos e programas de extensão do CAV UDESC, compreende como eles impactam a sua vida e a da comunidade de modo direto ou indireto. Minuto da Extensão volta em edição inédita na próxima quinta, às 8 da manhã. E essa nossa conversa você ouve em reprise no sábado, às 6 da tarde. Tchau, tchau, até mais. Você ouviu Minuto da Extensão, um programa para compreender o impacto do CAV na vida da comunidade.